Olá, muito bem-vindo a mais um Vida e Saúde. Você que nos assiste, que nos acompanha. Não sei se você está nos assistindo aí da sua casa, do seu computador, no seu escritório. O importante é você se ater aqui às informações que os especialistas do Vida e Saúde vão passar para você. Vida e Saúde de hoje está muito especial porque hoje, 11 de outubro, a gente comemora o Dia Mundial contra a Obesidade. E todas as igrejas adventistas da América do Sul estão empenhadas no projeto Mexa-se pela Vida. É hora de sacudir a preguiça, é hora de deixar a comodidade para lá e se engajar em algum tipo de atividade física que automaticamente já vai estar combatendo a obesidade. No programa de hoje a gente vai falar sobre os exercícios que combatem a obesidade, tão famosa e tão alarmante, inclusive. E nós também teremos uma conversa bastante intrigante, bastante inovadora sobre obesidade espiritual. Você não sabe bem o que é isso? Fica comigo que daqui a pouquinho você descobre. Hoje no Vida e Saúde nós também teremos receita aqui, o Felipe está preparando daqui a pouquinho uma abobrinha ao forno, muito diferente daquela italiana, aquela que você talvez já esteja acostumado a fazer. Fica ligado que daqui a pouquinho ele passa os ingredientes que você vai precisar para fazer essa receita aí na sua casa. Agora é hora de mexer, pelo menos na ideologia, né, professor? Tudo bem? Tudo bem. Professor Leonardo Martins. Ele é educador físico, professor, ele é formado, estudado, trabalha nessa área já há muito tempo. E eu queria saber, professor, quais são os exercícios mais recomendados para aquelas pessoas que já estão acima do peso? Ok. De forma geral, o tipo de exercício recomendado é de longa duração e de baixa intensidade. Então, o exercício de pelo menos 20 minutos, mas o recomendado é que vá até 60, e a Organização Mundial da Saúde diz o máximo ou o maior número de dias possíveis da semana. Isso eu ia perguntar agora, porque antigamente a gente falava muito em pelo menos 3 vezes por semana. Hoje já se sabe que é melhor mais vezes. Isso, então assim, eles não estipulam um mínimo em números, mas eles dizem o maior número possível de dias. Legal. Então, nós normalmente recomendamos 5 dias por semana, mas as pessoas que praticam 6 vezes por semana é ainda melhor. O descanso do sétimo, ele é muito importante para a recuperação. Então, treinar 7 dias não é nunca recomendado. É importantíssimo ter um descanso. Nosso Criador... Pausa. Perfeito, né? É maravilhoso. Professor, agora a gente está falando então do tipo de atividade, do tempo que a gente precisa gastar fazendo essa atividade. Agora a gente precisa prestar atenção na duração, que foi o que a gente falou, na intensidade e na frequência. Isso. São 3 componentes da atividade física. Então, eu preciso saber quanto tempo eu vou fazer em cada sessão. Durante a sessão, quanto que eu vou fazer o meu coração ir mais rápido, então com que intensidade eu vou estar trabalhando e, logicamente, quantas vezes eu vou repetir isso por semana. Porque eu posso fazer atividade física de baixa intensidade e longa duração. E eu vou estar queimando. E é eficaz esse tipo de atividade? É eficaz. Para quem está querendo perder peso. É eficaz, mas é importante monitorar a frequência cardíaca. Né? Porque se for muito baixa, eu também acabo não consumindo, não gastando energia. Se for aquela caminhada que não está exigindo esforço nenhum, então não está valendo. Tem benefício emocional, social, mas não o fisiológico. Então, para esse tipo de benefício, é importante acompanhar com frequencímetro ou mesmo medindo a frequência, né? Para saber. E é uma conta simples para se saber se você está dentro dos parâmetros. Que conta é essa? 220 menos a idade, essa é a tua frequência cardíaca máxima. Esse é o máximo que eu devo atingir. Exato. E se eu atingir... Isso aí você está falando no nível de atividade? Isso. Ou você vai medir... Quando você vai fazer atividade física, você deve ter essa conta. 220 menos a idade, essa é a tua frequência cardíaca máxima. Para uma atividade, a gente está falando em obesidade, então que o recomendado seja uma de longa duração, a frequência ideal ela vai variar de acordo com o perfil da pessoa, com o grau de obesidade. Então, ela vai variar entre 60% até 85% da frequência máxima prescrita para aquela pessoa. Agora, é importante esse detalhe da obesidade porque... É isso que eu ia perguntar. Porque o IMC acima de 25 já é considerado pessoa acima do peso. Vamos só relembrar, o IMC é aquela continha que a gente precisa fazer para a gente descobrir se a gente está acima
no peso ideal ou abaixo do peso. É o índice de massa corporal. Exato. Como que é feita essa continha rapidamente, professor? É o peso em quilos dividido pelo quadrado da altura, em metros. Então, a pessoa que mede 1,80, 1,8 ao quadrado, né? E eu vou dividir o peso por esse número. E esse número, ele precisa, se ele estiver acima de 25, aí já é considerado sobrepeso. E agora você tem um dado interessante sobre o Brasil. Sim, agora há pouco tempo, o Ministério da Saúde divulgou uma pesquisa, uma grande pesquisa na população brasileira, e hoje, no Brasil, já é, né, um país que tem 51% da população acima do peso. Uau! É um dado recente agora, né, pouquíssimo tempo atrás. E alarmante. Alarmante, muito preocupante, porque isso é um retrato da população brasileira. Né? E a gente sabe que isso acaba desencadeando outros problemas, né? A diabetes está associado, problemas cardíacos estão associados. Então, assim, é realmente um dado preocupante que a gente tem que, né, prestar atenção. Reagir, a gente precisa reagir. É o que a gente tem procurado fazer, né, professor? Se tiver tempo, ainda mais uma pesquisa recente que foi divulgada, diz o seguinte: se você tem que fazer a escolha entre mudar a alimentação e incluir atividade física para redução de peso, comece pela atividade física. A possibilidade de você ter o sucesso na redução de peso é maior se você começa pela atividade física. Mas você nunca deve fazer uma coisa e achar que já é suficiente. Não. Precisa Começa com uma coisa e depois implementa com a outra. Precisa cuidar das duas coisas. Tá bom. Tá? Professor, muito obrigado. Que Deus abençoe o seu trabalho. Obrigado. E agora acho que todos os professores de educação física, todos os mestres de educação física vão ter mais trabalho, já que esses dados são tão, assim, preocupantes. Mais uma vez, obrigada, viu? Foi um prazer. Vamos dar uma olhadinha lá. O que o Felipe vai utilizar na culinária de hoje, que tá cheirosa por aqui, hein, Felipe? Super cheirosa. Essa semana eu também trouxe outra receita de abóbora, mais um doce. Agora eu trago uma receita salgada. A gente sempre sofre aí com massa, quem não pode comer carboidrato, quem não pode comer essas coisas. Então hoje eu trouxe uma receita super diferente. É como se fosse uma massa de lasanha, mas só com abobrinhas e um pouco de tempero, tá bem? Então, para essa receita eu vou usar abobrinha ao forno e eu vou usar uma cebola inteira, Também vou usar uma colher de sopa de alho já triturado, batidinho. Eu vou usar meia xícara de azeite. Nossa, Felipe, quanto azeite! Vou usar também queijo de castanha de caju, aquele que a gente já mostrou aqui, tem lá no nosso blog. Isso mesmo. Vou usar sal e vou usar o alecrim como o maior tempero que eu tenho nessa receita. E para quantas abobrinhas? 2 abobrinhas brasileiras. Tá joia. Tá, daqui a pouquinho você confere então essa receita. Mostra aí, Nery, mostra aí para ver como é que você vai perder se não fizer essa receita em casa. Tá linda, parece que ela tá crocante. Agora é hora de conversa, papo sério aqui, obesidade espiritual. Eu particularmente não tinha nunca imaginado esse termo ou essa ideia, mas vamos descobrir o que o pastor Gustavo tem a dizer sobre este assunto. Tudo bem, pastor? Tudo bom, tudo bem. Que bom que você está aqui com a gente. Durante toda essa semana a gente tem falado sobre obesidade. Hoje é o Dia Mundial de Combate à Obesidade. A gente está numa campanha muito interessante, Mexa-se pela Vida. E trazendo para o lado espiritual, também dá para dizer que existem obesos espirituais? Como que é isso? Algo interessante, né? A Bíblia apresenta uma ilustração, dizendo que cada cristão, que cada pessoa que acredita em Deus faz parte do corpo de Cristo, né? A igreja é o corpo de Cristo. E extrapolando um pouquinho, entendendo um pouquinho, se essa é uma ilustração bíblica, será que esse corpo, entre elas, também pode sofrer de determinadas doenças? E aí vem diabetes, a ideia... colesterol. Diabetes, pressão alta, obesidade. E falando dessa obesidade espiritual, seria muito parecida à obesidade, digamos, física. É geralmente aquela pessoa que se atém a receber e não praticar nada. Não pratica nada, até vai, se envolve um pouco, recebe, vamos colocar aquele exemplo que vai, até pode ser que frequenta, senta, lê um pouco. É assíduo ali. Mas até pode ir, às vezes vai um pouco mais ou um pouco menos, ou até pode ser o extremo de querer estudar, mas na hora de colocar em prática, na hora de ajudar o próximo, ou de demonstrar na prática essa fé, esse cristianismo, aí não o faz. Mas vamos dar um exemplo prático. É uma pessoa que vai à igreja todos os domingos ou todos os sábados,
Jesus, essa pessoa está recebendo, porque ela está lendo, ela está ouvindo, pelo menos alguém pregar, alguma missa, alguma pregação da igreja, mas ela não consegue demonstrar, ela não consegue... como é que é isso, pastor? Vamos colocar o exemplo daquele que vê vários vídeos sobre a importância, como por exemplo, está olhando agora, é importante fazer exercício físico. E diz, não, mas eu não consigo, eu não posso, eu não tenho tempo. A parte espiritual às vezes é a mesma. Eu vou, até recebo, ouço, mas digo, não, mas isso daqui eu não posso fazer. Não consigo fazer. Eu não consigo. Não sei fazer. Eu não sei. Nós demos alguns exemplos em outros programas passados. Por exemplo, essa pessoa tem um problema e, não, mas eu não vou perdoar, eu não quero conversar. Ou ver que algumas pessoas estão com um problema, poderia chegar e dizer assim, olha, eu vou orar por você, eu vou fazer uma prece por você e tentar ajudar o próximo. Não, isso daí eu não quero. Eu tenho uma religião só para mim. Só para mim eu recebo, venha a mim o meu reino, fazendo a alusão do Pai Nosso, né, que veio o seu reino, não, é o meu, eu quero as coisas para mim. Quer outro exemplo? Chega na igreja, senta, tá bem bonita, a igreja está cheia, já viu aquelas vezes chega a igreja? Não tem lugar mais não tem lugar para ninguém. E chega alguém e vai sentar e diz, não, o meu lugar não vou ceder. Não dá. Já viu aquela situação? Mas eu tô aqui há tanto tempo, ele chegou depois. É um ato simples, né? Mas que reflete muito da realidade espiritual. Começa a refletir algumas coisas que... Não, mas essa pessoa está chegando e diz, não, mas eu já cheguei, esse lugar é meu. Então, todas as coisas têm que ser para mim. Outro exemplo, às vezes recebe, isso acontece muito. Uma característica, talvez, de uma obesidade espiritual, já que nós falamos do diabetes, falando do diabetes tipo 2, que não necessariamente é um problema na produção da insulina, mas sim uma resistência periférica, né? Alguns obesos espirituais são muito resistentes. Por receber tanto, depois ele senta, a pessoa começa a falar ou ele lê alguma coisa, já fica meio... Ele acha que já sabe o suficiente, já sabe tudo. Não aproveita. E no caso, uma das características do obeso é o sedentarismo, justamente aquilo que a gente está tentando combater. Qual é o problema? Existe também o sedentarismo na igreja? Essa é uma pergunta interessante, a verdade é que sim. E, inclusive, tem alguns estudos que mostram, para aqueles que frequentam alguma igreja, a minoria de uma igreja, às vezes 10, 20%, em alguns poucos casos 30%, são os que são ativos. A maioria vai... famoso Papa Sermão. Exato. E depois vem aquela outra pergunta, por que eu vou? Não, eu vou porque meu pai vai, porque minha mãe vai. E aqui vem outra coisa interessante. Nós falamos do obeso e dos tipos de alimentação, do alimento mais integral, do alimento mais... evitar os refinados, os junks, né, a comida mais lixo. Qual é o meu alimento espiritual? Será que eu também não estou buscando o alimento que já é de segunda, terceira, quarta, quinta mão? Não, mas eu ouvi ali uma mensagem. Qual é a sua relação com o alimento verdadeiro, aquele pão integral que é a Bíblia? Não, mas a Bíblia eu não leio. Eu não leio, não estudo. Difícil. Não dá. Mas de vez em quando eu ouço ali uma mensagem, alguma coisa. Tudo isso é importante. Mas o seu relacionamento pessoal com esse alimento, com o pão da vida que é Jesus, pessoalmente, aí que nos dá nutriente. Nos dá nutriente saudável, não vai inflando, vai nos levando à prática. E falando do exercício espiritual, quando eu ajudo uma pessoa, quando eu compartilho, talvez essa mensagem... Hoje eu li um texto tão bonito, por exemplo, um texto que fala sobre a fé em Deus. E vejo uma pessoa com um problema, e eu falo para ela, olha, hoje de manhã eu li algo que vai te ajudar também. Eu começo a ver que eu sinto falta, eu preciso de mais. Quer dizer, é uma coisa que fez diferença para você, você quer repartir, gera essa necessidade de ampliar, de que as pessoas ao seu redor também sintam esse bem-estar, essa paz. Pastor, a última coisa que eu gostaria de perguntar é o seguinte... Do mesmo modo que na prática, na realidade, literalmente, a obesidade traz riscos reais para aquele indivíduo, eu queria saber se dentro do nível da esfera espiritual, se o obeso também corre risco com a sua saúde espiritual. Sim. Uma delas, como nós falamos, né, dessa resistência. Os dois extremos são riscos, né? Nós podemos colocar uma obesidade espiritual, mas podemos colocar uma anemia espiritual também. Uma subnutrição, Você não como nada, não vejo nada, isso daí não é para mim, e eu começo a ficar fraco. Mas agora já viu que, na verdade, muitos obesos são fracos.
Não necessariamente a pessoa, ele é grande, ele é forte. Não, é bem pelo contrário. Algumas vezes eu posso estar grande, mas ser desnutrido. Não está pronto para enfrentar a realidade. E esse risco também passa na parte espiritual. Eu posso estar cheio, receber um monte, mas quando vem um problema, essa falta de prática, essa falta de relacionamento com exercício da fé. Daquele exercício da fé. A própria Bíblia diz, a fé sem obras é morta. É morta. E isso é duro, às vezes, de se ouvir, mas é verdade. Então vem esse plano, já que nós estamos fazendo desse plano de mexas pela vida, mexas pela sua vida espiritual. Comece um plano de estudo e de prática. Peça a Deus, ore, Senhor, será que hoje alguém precisa de uma palavra que seja amiga, que tenha esperança? Talvez você vai ser esse canal de esperança que tantas pessoas precisem no dia de hoje. Pastor, obrigada mais uma vez, viu? Isso aí é vida e saúde, a gente também pensa na sua saúde espiritual. Mas agora a gente vai para um rápido intervalo, na volta você confere aqui receita de abobrinha ao forno. Em um minutinho você acompanha junto comigo. Eu espero você.